Olá, eu sou o Renato Schettini, consultor do Ecossistema Inova. Estou aqui hoje para falar com vocês da comunidade Inova a respeito de planos de ação. A gente está no começo do ano e esse período coincide tanto com as decisões pessoais que a gente resolveu fazer no final do ano, né, para um novo período, como também o início de muitas empresas que começam a executar planos de ação de planejamentos estratégicos que foram feitos anteriormente, no ano passado, por exemplo, né? Agora, existe uma grande barreira no final da elaboração de um plano de um planejamento estratégico, que é justamente colocar em prática as ideias para que a gente consiga atingir os objetivos. E dar esse primeiro passo pode ser uma dificuldade. Então, o que eu quero trazer aqui é só alguma inspiração, alguma ideia para você pensar um pouquinho sobre como a gente pode desenvolver o processo daqui para frente, tá? Dentro dessa construção, do planejamento estratégico, muitas vezes a gente provoca as pessoas na empresa a considerar a empresa renovada. Então, uma empresa diferente do momento que a gente está vivendo hoje. Então, é algo para onde a gente vai, né? Mas, às vezes, as condições da empresa não permitem saltos muito grandes, que a gente tem que resolver problemas internos. Então, a gente precisa considerar o ambiente atual da empresa e as condições que ela tem. Então, uma das coisas que a gente costuma não olhar quando a gente faz um planejamento estratégico é na, na, na quantidade de rotinas e na força que essas rotinas têm de engolir os planos de ação, de novas ideias. É, Às vezes a gente tem uma importância muito grande, coloca uma importância muito grande dentro dessas rotinas que fazem com que a gente esqueça o plano de ação e até considere muitas vezes o plano de ação como algo que, tudo bem, eu fiz o ano passado, mas não dá para eu fazer, não dá para eu chegar lá, né? Boa parte desses problemas é porque a gente está, de certa forma, viciado e acostumado com esses microgerenciamentos. Esses microgerenciamentos tendem a se tornar um emaranhado de decisões, de controle, de comando e controle, né? Que deixam mais distante o objetivo da empresa. Então a gente fica como se fosse com uma catarata na frente do olho assim e não consegue enxergar mais o objetivo da empresa, porque a gente está focado em microgerenciamentos, em pequenas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia que não está errado fazer, mas a gente acaba focando mais nessas coisas e não vendo os objetivos. Então, para onde que a empresa vai? Qual que é a visão da empresa? Qual que é a ambição da empresa? Quais são os seus valores? Muitas vezes isso se perde, né? Eu gosto bastante dessa analogia do barco a remo, né? Então, quando você vê dentro de uma empresa, uma situação parecida, com todo mundo remando, mas ninguém remando na mesma direção. Isso faz com que a resultante dessas forças, desses vários remos, não seja zero, mas seja qualquer lado, qualquer, a gente chega em algum lugar. E muitas vezes no meio desse caminho, a gente consegue alcançar algum resultado de crescimento, por exemplo, com o esforço de todo mundo remando em qualquer direção. A gente encontra um cliente novo, a gente encontra um negócio novo e a gente até alcança algum crescimento. Agora, isso é o acaso, né? O acaso não está dentro do controle de ninguém, né? A gente precisa aceitar que algumas coisas a gente não tem controle, o acaso a gente não tem controle. E às vezes ele acontece, tanto para o bem quanto para o mal, né? Quando a gente fala dessa construção e execução de um plano de ação, a gente tem um excelente momento de uma oportunidade de autoconhecimento das pessoas. Como que a gente toma a decisão? Como que a gente pode se desenvolver pessoalmente para a gente conseguir isso? Porque isso faz com que muitas vezes a gente tenha, assim, dentro de um grupo, a gente tem comportamentos bastante diferentes na hora de construir o plano de ação. Tem desde aquelas pessoas que estão olhando de uma maneira bastante cética e falando assim, a gente não consegue fazer mesmo, então eu estou aqui só para cumprir tabela e para preencher uma lista de coisas a fazer que eu sei que a gente vai estar olhando mesmo para a rotina. Até um outro grupo de pessoas que ficam muitas vezes hiperventilando, né, com muita ansiedade para fazer as coisas e com medo de não acontecer. É, a gente precisa, nesse momento, de como se fosse uma terapia de grupo, onde todo mundo
que todo mundo saiba onde a gente quer chegar e quais são as coisas que a gente tem que resolver primeiro para que todo mundo chegue lá, para que todo mundo reme na mesma direção, né, dentro da analogia, né? Então a gente tem uma situação que sou eu hoje, né? As pessoas hoje, a empresa hoje, na condição que ela tem, a empresa como ela quer ser, como que as pessoas querem ser no futuro, como que a gente quer ser no futuro. E um histórico, né? A gente sabe das coisas que a gente tem para fazer, a gente tem experiências, a gente desenvolveu essas experiências durante muito tempo, a gente sabe como as coisas funcionam. E a gente sabe que tem que cumprir algumas coisas para chegar lá. Então, essa diferença entre o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje e o que eu quero ser, o que a empresa é hoje, o que ela quer ser, é o que provoca a empresa a se mover. Então, é o que provoca a empresa a começar a dar o primeiro passo. E como que a gente vai dar esse primeiro passo? São os caminhos que a gente tem que fazer para dar os passos juntos, para remar na mesma direção, né? Então, a gente pode ter aí dois focos. Muitas vezes as empresas se perdem em todo mundo remando, né? Mas a gente tem que ter o seguinte olhar: eu tenho que ter um foco em alcançar esse ideal, né? Então, em motivar as pessoas para buscar esse crescimento, para buscar as realizações, e também um foco para evitar problemas. Então, é olhar para aquilo que garante segurança, que minimiza risco, para eu poder ter um plano de ação que vá alcançar um resultado legal. E dentro de tudo isso, a gente imagina que as empresas vão chegar num determinado ponto, né? E a gente olha as empresas que têm sucesso, a gente pensa que todas as empresas tiveram esse caminho do plano de ação muito bem desenhado, tudo esquadrinhado e que chegou lá cumprindo todas as tarefas. Isso não é real. A gente vai descobrindo no meio do caminho que a gente precisa fazer alguma coisa que apareceram imprevistos e a gente tem que se adaptar a eles, né? E aqui tem um conceito da filosofia budista e também um conceito bastante do Zen budismo, né? Que é bastante interessante. Quando a gente consegue olhar para aquela, não sei se vocês já conhecem, eu acho que muitas pessoas já devem ter falado, ter visto isso a respeito do wabi-sabi e kintsugi. Não sei se estou falando da maneira correta, tá? Na pronúncia correta. Mas quando a gente fala daquelas peças de cerâmica que são reparadas com fios de ouro, com laca, com platina, com prata, com qualquer coisa que mostre que ela quebrou, mas que ela foi consertada e ela é imperfeita. Uma cerâmica imperfeita. Na verdade, a vida da gente e a vida da empresa também, né? Porque é uma somatória de CPFs ali, é essa coisa imperfeita que a gente conserta no meio do caminho, né? O Kintsugi é essa manifestação prática da filosofia de restaurar cerâmicas, né? Quebrada com essa laca. E o wabi-sabi é essa ideia de que as coisas são imperfeitas. Existe beleza nessa imperfeição. Um plano de ação também é assim. A gente começa a fazer, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo se a gente consegue acelerar ou se a gente tem que voltar atrás, porque agora a gente tem mais informação e começa a tomar novas decisões. Então, é importante a gente olhar para tudo isso e pensar justamente que um plano de ação é construído dentro dessa imperfeição, dentro dessa capacidade que a gente tem de se adaptar ao que vai surgindo. Quando eu planejo, eu tento reduzir essa incerteza, mas eu tenho que estar pronto para me adaptar a essas condições que vão aparecer no meio do caminho dentro da busca do objetivo. Eu estou buscando um objetivo, eu sei o que eu vou fazer, mas o meio do caminho pode mudar ao longo do tempo. Então, essa era a ideia para a gente começar a discutir agora no começo do ano, começar a fazer os planos de ação dentro das empresas e pensar que a gente tem que olhar para o objetivo, saber como monitorar se eu estou alcançando o objetivo e aprender no meio do caminho. Então, pode ajudar vocês a olhar para esse momento de construção de um plano de ação e execução desse plano de ação como autoconhecimento também e aprimoramento pessoal, tá bom? Um grande abraço
e até a próxima sexta-feira, quando vocês vão receber mais um vídeo aí da comunidade Inova. Até lá!